Olá, aqui quem fala é o engenheiro Armando Sanches e hoje a gente vai fazer o cálculo, dimensionamento e o detalhamento de uma escada de base reta em concreto armado. O objetivo do vídeo seria explicar desde que você recebe aquela necessidade de detalhamento, de cálculo de uma escada, até que você faz o detalhamento propriamente dito daquele elemento estrutural, daquela peça estrutural, que é uma escada, as ferramentas que a gente vai utilizar ao longo desse dimensionamento serão o AutoCAD, o FTools e a calculadora do Windows. Eu vou demonstrar aqui, eu vou apresentar as referências e as normas que serão utilizadas, tá? Então, espero que gostem e é isso aí. Então, o primeiro passo seria definir as características da nossa escada. Aqui no AutoCAD, a gente vê em planta baixa que nós temos uma escada, tá? Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 degraus, mais o patamar. Depois ele volta com os mesmos 8 degraus. A dimensão do piso seria de 27 centímetros, tá? E o espelho aqui seria 18, tá? Então 18 e 27. A largura da escada seria de 1,20 m e o comprimento da escada de 1,20 m. No corte, o que a gente vê? Bom, nós temos uma viga na parte inferior, no pavimento térreo, digamos assim, e uma viga no pavimento superior. No patamar, a gente também tem uma viga, ou seja, esse primeiro lance, nós temos o lance e o patamar. Temos o patamar e o segundo lance. Então, esse primeiro lance, ele chega no patamar e chega nessa viga, tá? Que fica a 1,62 m. Seria uma viga exclusiva para a escada. Ela fica embutida na parede, tá? Porque nós teríamos isso aqui. Vamos supor que isso daqui seria a nossa parede em planta baixa. Então, a pessoa chega aqui, a largura seria de 1,20 m. Daqui para cá não consegue ter acessibilidade. Então, essa viga aqui ela fica embutida na parede. Beleza. Então, nós definimos aqui que essas são as alturas e o comprimento da nossa escada. Qual que seria agora o próximo passo? Bom, o próximo passo seria definir quais são as cargas, tá? As cargas que atuam na escada. Mas antes, a gente pode já estimar uma espessura para esta nossa escada. É bem comum a gente trabalhar com espessuras entre 10 até 15, 16 centímetros de espessura. Isso vai depender muito do vão, vai depender muito do tipo de escada, dos esforços que atuam na escada, e esse que é o objetivo do dimensionamento. A gente vai estimar aqui que a espessura da escada seria 13 centímetros. Então, 13 centímetros seria a espessura da escada. Às vezes as pessoas confundem como é que a gente obtém a espessura da escada. A espessura da escada é apenas a laje que fica por baixo dos degraus, ou seja, essa espessura aqui, tá? Essa parte aqui a gente não considera no cálculo da escada, por mais que ela seja concretada junto. Então nós teríamos aqui 3 centímetros de espessura e o patamar com 13 centímetros de espessura. Depois do cálculo, a gente verifica se com essa espessura seria suficiente. O próximo passo seriam as cargas, que atuam na nossa escada. Quais são as cargas que a gente tem? Bom, uma escada comumente recebe cargas apenas de peso próprio, carga permanente e sobrecarga de uso. São essas 3 cargas que atuam numa escada comum. Vamos colocar aqui então cargas, então a gente tem aqui peso próprio, tá? Carga permanente e sobrecarga de uso. Vamos começar pela sobrecarga. A sobrecarga ela vai depender da NBR 6120. A gente vem aqui, NBR 6120 e coloca aqui escada. Ela fala o seguinte, que para escadas residenciais, vamos supor que no nosso exemplo nós temos uma escada residencial dentro de unidades autônomas, seria 250 kg por metro quadrado. Então a gente coloca aqui 250 kg por metro quadrado. A carga permanente. Bom, a carga permanente seria o quê? Seria o revestimento, dessa nossa escada. E qual que seria o peso, a carga permanente do revestimento? Bom, eu procurei um tipo de cerâmica, tá? Você pode procurar uma cerâmica dependendo de qual que vai ser utilizada na sua obra, mas o valor é quase o mesmo, tá? É bem próximo. O peso por metro quadrado desse tipo de cerâmica aqui é de
13,5 kg por metro quadrado. Então a gente pode arredondar aqui que o peso da cerâmica, tá, será de 15 kg por metro quadrado. Só que a gente também tem que acrescentar o peso da argamassa. A argamassa de assentamento varia em torno à espessura, né, da argamassa de 3 a 4 milímetros. Então a gente pode arredondar também para 5. Vamos arredondar para 5 milímetros. E qual que seria o peso específico, né, da argamassa? De acordo com a NBR 6120, argamassa, nós teríamos aqui que a argamassa de cimento e areia, nós teríamos uma média aí de 2,1 tonelada-força por metro cúbico. Então, qual que seria aqui o peso que a argamassa aplica na nossa escada? Seria 2,1 tonelada-força por metro cúbico, vezes a espessura, a gente verificou que seria 5 milímetros, né? Arredondando para cima, 0,005, tá? Então, 0,005 metros, que seria milímetro, seria a espessura do nosso revestimento. Nós teremos aqui, ó, 10 vezes 1000, tá? Para ter em quilos. Nós teremos aqui 10,5 quilos por metro quadrado. Então a gente coloca aqui mais 10,5. Como a gente arredondou para cima tanto a cerâmica quanto a espessura da argamassa, a gente pode colocar aqui 10. Então nós teríamos o que? 25 quilos por metro quadrado. Essa carga permanente não é fixa, tá? Ela vai depender do tipo de revestimento que você vai ter na sua escada. Porque se você tem um porcelanato, o porcelanato é bem mais pesado, tá? E ele vai depender também do acabamento, da qualidade. O fabricante é quem define qual é a carga, o peso desse revestimento. E qual que seria aqui o nosso peso próprio da escada? Bom, o peso próprio da escada, no livro do engenheiro Gilson Milton, ele faz uma fórmula bem simples, tá? Para a gente determinar o peso próprio da escada. Por quê? Porque a gente tem que considerar não apenas a laje, mas também o degrau da escada, tá? O peso que o degrau aplica na nossa escada. Então, o peso próprio da escada pode ser determinado da seguinte forma, que seria o quê? Primeiro, nós precisamos saber qual é o cosseno do ângulo da inclinação da escada. O engenheiro Gilson Milton apresenta a seguinte fórmula, que seria o quê? A, que a gente viu que é 27, né, o espelho, né, o piso da nossa escada, 27 dividido por quê? Dividido por A ao quadrado, ou seja, 27 ao quadrado, mais o espelho, que seria 18 ao quadrado. Isso tudo a raiz quadrada, né, do denominador, ou seja, elevado na 0,5. Seria o que? Seria 0,83. Então, o cosseno do ângulo, a gente coloca aqui, vamos lá. O cosseno do ângulo seria 0,832. 0,832. Foi. Essa daqui seria o cosseno do ângulo. Próximo, a gente tem que determinar aqui quem que é H1. H1 seria igual à espessura que a gente considerou dividido pelo cosseno do ângulo. Então, seria o que? Seria 13 centímetros dividido por 0,832, 15,625. A gente coloca aqui H1 seria igual a 15,625 centímetros. Tudo isso para chegar na espessura média, que seria o que? Bom, a espessura média seria 15,625 mais o espelho, tá? Que seria 18 dividido para 2. Pronto, então nós teríamos que a espessura média da nossa escada no lance seria 24,625. Coloca aqui HM 24,625 centímetros. Por que isso é importante? Porque agora o peso próprio, vou dividir aqui, ó, o peso próprio do lance seria o peso específico do concreto armado, 2,5 tonelada-força por metro cúbico, vezes a espessura média, que seria 0,24625. Então a gente teria aqui que o peso próprio do lance seria 0,6156 tonelada-força por metro quadrado. Como a gente está trabalhando em quilo, a gente coloca aqui vezes 1000, seria 615 tonelada-força por, quilograma-força por metro quadrado. E qual que seria o peso próprio do patamar? Bom, o peso próprio do patamar seria 13 vezes 2,5 vezes 1000. 0,13 vezes 2,5 vezes 1000. Tá? Seria 13, que seria a espessura da laje, vezes 2,5, o peso específico do concreto, vezes 1000 seria 325. Então a
gente teria aqui 325 kgf por metro quadrado. Agora a gente vai determinar qual é o valor da carga permanente, tanto no lance quanto no patamar, tá? Então vamos lá, carga permanente no lance e carga permanente no patamar. A carga permanente no patamar seria 25 kg por metro quadrado, tá? Porque eu tenho só o revestimento na parte superior, tá? É só isso. Já no lance, a gente tem o revestimento no piso, tá? E no espelho. Então a gente precisa considerar o revestimento do espelho. Seria o quê? 162, tá? Que é a altura do nosso patamar, dividido por 18. Vai me dar quantos degraus que eu tenho, né? Quantos espelhos? Eu teria aqui 9 espelhos. Nós teríamos aqui 9 vezes quem? O peso do peso próprio, o peso da carga permanente, desculpa, seria 25 kg por metro quadrado, vezes a altura do nosso espelho, vezes a largura da escada, que é 1.2. Nós teríamos aqui 48.6 quilos em total, tá? Isso aqui seria total. Mas eu não quero que seja em total, eu quero dividir pela área em planta, tá? Só para a gente manter as mesmas unidades. Seria o que? Essa área em planta aqui, ó, 216 por 1,20 m. Vai me dar uma área total de 2,592. Então, esse daqui eu divido por 2,592. Foi. Então, aqui a gente teria que a carga permanente no lance seria o que? 25 kg por metro quadrado, tá? Que seria o revestimento no piso, mais 18,75 kg por metro quadrado, referente ao revestimento no espelho, tá? A gente coloca em metros quadrados para fazer que as unidades sejam iguais. Qual que seria o total, então, desse peso, dessas cargas no lance? 18,75 mais 25, 43,75 kgf por metro quadrado. Agora a gente já tem aqui quais são as cargas que atuam. Porém, nós precisamos fazer agora o diagrama, tá? Diagrama de corpo livre da nossa escada. Então, qual que é o diagrama de corpo livre da nossa escada? Lembrando que o diagrama de corpo livre de qualquer elemento estrutural é sempre pelo eixo daquele elemento, tá? Então, nesse caso aqui, nós teríamos o quê? Nós teríamos o eixo da viga, vou colocar uma cor diferente aqui, nós teríamos o eixo da viga e o eixo da outra viga, né? O eixo da viga inferior e o eixo da viga de apoio. Nós teríamos aqui que esse seria o nosso vão, tá? Nesse caso, o eixo da nossa laje seria de 0,065, né? Seria 6,5 centímetros. Foi. Temos aqui e aqui. Beleza? Então, pronto. Então, essa daqui seria o diagrama de corpo livre da nossa escada. A gente vai definir aqui quais são os apoios, tá? A gente vai colocar um apoio de primeiro grau e um apoio de segundo grau, tá? Vamos supor que seja isso daqui. Então, essa daqui seria o diagrama de corpo livre da nossa estrutura. Nós temos aqui a sobrecarga, a carga permanente e o peso próprio, tanto no lance quanto no patamar. E essas aqui seriam as medidas. Nós temos uma parte horizontal de 98, 238, que seria o vão apenas do lance, e a altura seria 158,6 centímetros, tá? Beleza? O próximo passo seria colocar as cargas, né, aqui no nosso diagrama de corpo livre. A gente precisa adaptar as cargas para lançar aqui no nosso diagrama de corpo livre. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente começa aqui pelo patamar. O que seria aqui? Nós temos aqui a sobrecarga de uso no patamar. A gente viu que a sobrecarga, tanto no patamar quanto no lance, seria de 250 kg por metro quadrado. Então, a gente coloca aqui que a nossa sobrecarga seria igual a... Qual é a largura da nossa escada? A largura é 1,20 m. Então, seria 1,2 vezes 250. Então, a sobrecarga por metro linear seria 300 kg por metro, tá? Ou a gente pode colocar aqui tonelada força por metro. 0,3 tonelada força por metro. Próximo. Essa aqui seria a sobrecarga. A carga permanente. A carga permanente e o peso... sobrecarga. Opa, desculpa, aqui foi sobrecarga.
sobrecarga, carga permanente e o peso próprio, sem problema. Então, a sobrecarga, 300 kg por metro, tá? Próximo, o que a gente teria aqui? A carga permanente no patamar. A gente percebeu que a carga permanente no patamar, que seria apenas o peso do revestimento, seria em torno de 25 kg por metro quadrado. Nesse caso, 1.2 vezes 0,025, né? Seria 30 kg por metro. Carga permanente, pronto. 30 kg por metro. Próximo, a gente teria aqui o peso próprio, tá? O peso próprio do patamar seria 325 kg por metro quadrado. Então, 325 vezes 1.2, nós teríamos aqui 0,39 tonelada-força por metro, perfeito? Agora aqui no lance. No lance, a gente tem uma pequena diferença, por quê? Porque nós não podemos apenas multiplicar a carga pela largura da escada, porque perceba que nós temos uma carga inclinada. A carga, ela está inclinada, né? Digamos assim. A carga é reta, ou seja, esses 250 kg por metro quadrado da sobrecarga, por exemplo, seria uma carga head ou uma carga horizontal, né? Uma carga na superfície, 250 kg por metro quadrado, porém, no lance, ela precisa ser inclinada. Como é que a gente faz isso? Muito simples, a gente multiplica pelo cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo a gente já determinou. Então vamos lá, peso próprio do lance, aqui ó, peso próprio do lance seria 0,615 tonelada-força por metro quadrado, vezes 1.2, vezes 1.2 que seria a largura, vezes o cosseno do ângulo, que é 0,832, aqui ó, a gente já determinou esse cosseno do ângulo. Então nós temos aqui 0,614, peso próprio, 0,614 tonelada-força por metro. Próximo, carga permanente. Carga permanente seria o que? Carga permanente no lance, 43,72, então a gente teria 0,04372 tonelada-força por metro quadrado, vezes 1,2 metros, que seria a largura, vezes 0,832, 0,0436. Então aqui, tonelada-força por metro. Próximo, a sobrecarga seria o que? Bom, a sobrecarga seria, no caso aqui, a sobrecarga é a mesma, né? 0,25 tonelada-força por metro quadrado, vezes 1,2, vezes 0,832. 0,249, então 0,2496 tonelada-força por metro. Perfeito, pessoal. Então a gente já definiu aqui o diagrama de corpo livre, a gente já definiu as cargas e nós temos as dimensões do diagrama de corpo livre, que seria esse daqui. Próximo passo agora seria determinar quais são os esforços gerados na nossa escada. Para isso, a gente vai utilizar o F-Tools.